Seja um mordomo fiel. O fechamento do trimestre é um convite para sermos mordomos fiéis. A Bíblia revela que Deus promete recompensar os mordomos fiéis. Com base usada nesta parábola, o mordomo fiel, ele é recompensado por Deus. Mas o infiel, por pensar que o Senhor levará muito tempo para voltar, desenvolve uma falsa sensação de que está sozinho e não deverá prestar contas de nada. Este sofrerá o juízo. No entanto, o mesmo mordomo pode pensar que levará muito tempo antes de o Senhor chegar. Assim, ele se descuida, desenvolvendo um caráter, uma falsa sensação de independência, em vez de cuidar dos servos que estão abaixo dele. Ele abusa deles, se entrega a comer, beber e se embebedar. A volta do Senhor ocorre em completa surpresa. O Senhor o apanhará em sua loucura e verá sua maldade. E o servo arrogante e infiel será responsabilizado por seus pecados. Uma das doutrinas mais significantes para os pentecostais é a iminência da volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento e devemos estar vigilantes quanto a isso. Essa doutrina nos estimula a trabalhar fielmente até que Jesus volte. E neste contexto precisamos desenvolver os nossos talentos em favor do reino de Deus. Devemos nos dedicar às coisas de Deus com fidelidade ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso galardoador. Estejamos prontos e vigilantes. Assista a continuação desta pré-aula completa no YouTube. Se inscreva, curte a nossa página no Facebook, ajuda-nos a divulgar e compartilhar os projetos para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus os abençoe. Olá, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho. Bem-vindos a mais uma pré-aula EBD objetiva. Seja um mordomo fiel. A última lição desse trimestre maravilhoso de 2019 pela CPAD, nesta lição, a lição 13, classe adultos, de 29 de setembro de 2019, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Desde já, eu quero agradecer a atenção, carinho, apoio e orações de todos os nossos irmãos, amigos, coordenadores, professores neste projeto. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 13. Seja um mordomo fiel. O texto áureo nos diz: e o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25 e 21. A palavra de ordem no nosso texto áureo é a fidelidade. A fidelidade ao Senhor naquilo que o Senhor nos colocou para administrar. O que está na sua mão, nas nossas mãos para administrarmos. Seja a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso talento, os nossos dons, o nosso nome, aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição, que o Senhor vai requerer contas daquilo que o Senhor nos deu, aonde Ele nos colocou para sermos luz e representarmos o seu nome, seja no contexto espiritual, secular e social. Administre bem, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus na sua vida, pois você é o reino de Deus aonde você está. A verdade a ser colocada em prática nos diz:
Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados, pois o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que vivem a fidelidade de contínuo para com o Senhor, como zelo, como prioridade em sua vida cristã. Há recompensa sim para o mordomo fiel, pois está trabalhando, granjeando e multiplicando essa identidade do trabalho do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 12, 36 ao 38 e 42 ao 46. E numa tradução moderna nos diz: seja como os empregados que, esperando pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento, logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. 37. Feliz aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. 38. Eles serão felizes se o patrão se encontrar alertas, mesmo que cheguem à meia-noite ou até mais tarde. 39. Lembre disto, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Na sequência, verso 42. Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. 43. Feliz é aquele empregado que, se estiver fazendo isso quando o patrão chegar. O 44 nos diz: eu afirmo a vocês que de fato o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. E o 45 diz assim: mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e beber até ficar bêbado. Por fim, verso 46. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão o mandará julgar e ele estará condenado pela sua desobediência e vã maneira de proceder naquela administração. Introdução: fomos chamados a sermos servos fiéis. Para tal, não é preciso cargo, título e status ministerial e convencional para isso. Na prática do serviço cristão, a humildade do servir o reino de Deus é a prioridade. E Ele espera encontrar-nos servindo-o prudentemente, amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste, pois Jesus em breve virá. O que Deus espera dos seus mordomos? Que sejam prudentes na espera do Senhor. Lucas 12 e 37. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperaram pelo Senhor de maneira atenta, semelhantemente à parábola das 10 virgens, que conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, sábias, que tinha depósito em si, que aguardava o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite, displicentes e negligentes, e também esperava a chegada do noivo. De modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas no dia em que ele arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A igreja fiel
espera o Senhor a qualquer momento, de forma espiritual, alerta, vigilante, prudente e com azeite em suas lamparinas e depósito de fidelidade e gratidão ao Senhor pelo serviço no reino de Deus. Entretanto, que esperamos o Senhor com prontidão, conforme Lucas 12 e 38. Vimos que, na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, alertas, trabalhando, multiplicando e granjeando aquele talento de uma forma administrativa progressiva para o reino de Deus, para que quando ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem e com bons resultados e com bons relatórios para a glória de Deus. Assim também a parábola das 10 virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabiam que a qualquer momento o esposo chegaria. E no contexto diz, aí vem o noivo, saia ao encontro. Enquanto que umas tinham preparado o azeite em suas lamparinas, estavam alertas. Enquanto as outras não tinham depósito, acabaram e adormeceram. E esse é o diferencial da igreja do arrebatamento, do mordomo fiel, que espera em prontidão a volta do seu Senhor. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando Ele voltar. Que o servo de Cristo precisam estar alertas, preparados como mordomos fiéis, chamado a militar legitimamente, conforme 2 Timóteo 2:5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, que não tinha em depósito, que não tinha para esperar, e tardando o noivo, adormeceram. Ali mostra o desânimo, a forma negligente de não se cuidar, de não se preparar, de não se abastecer, pois o noivo viria. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos até a volta do Senhor Jesus. Pois este ânimo, esta prontidão vai ser recompensada, pois aqueles que esperam no Senhor serão recompensados pelo Senhor. A palavra de Deus declara, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12 e 37. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro formos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas diferentes áreas da esfera da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará. Hebreus 6 e 10. Deus espera que seus mordomos sejam prudentes, esperem prontamente no Senhor e espere as recompensas do Senhor. Não espere nada nessa terra. Não espere nada do homem. Não espere nada de alguma hierarquia superior, status de convenção, bastidores e ministério, mas faça para o Senhor e no Senhor, pois a nossa recompensa vem dele. Glória a Deus. As características do mordomo infiel. Lucas 12, 45 ao 47. A parábola em questão denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente volta do seu senhor, do patrão, do dono da propriedade. Ele não esperava que o Senhor em breve viria. O mordomo infiel simplesmente conjecturava em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. E essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo da sua volta. Por isso estai-vos apercebidos também,
porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Mateus 24 e 44. A sua vinda pegará muita gente desprevenida, de surpresa. Aí nos dá a entender o zelo, a prontidão para que estejamos alertas e vigilantes. Nesse contexto do mordomo infiel, ele espancava os outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusava na sua missão, na autoridade do seu dom, no status da sua função, passando a maltratar os outros servos ao seu redor. E ele passa a tratá-los com rigor tirânico, autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não se deixaram do nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel, do servo do Senhor, do obreiro, do líder cristão na sua função, tem que ter o equilíbrio, a sabedoria e entender que aquilo que ele está cuidando, administrando, tem dono, é do seu Senhor e foi pago um preço muito alto por essa vida, por essa alma. No entanto, esse servo infiel agia de modo irresponsável e imoral. O mau servo abusava da sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo Senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Acerca disso, a Bíblia nos alerta e admoesta: o vinho produz zombadores, escarnecedores. O álcool leva a brigas, contendas. E quem é dominado pela bebida não é sábio. Provérbios, capítulo 20 e verso 1. A prudência cristã leva-nos a abster das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que o risco de um descaminho é grande para quem faz uso de álcool. Por fim, o mordomo infiel não espera que o seu senhor volte. Ele espanca outros servos e age de forma irresponsável. O contraponto do tópico anterior, agora vamos às qualidades do mordomo fiel, aquele que age com fidelidade para com o seu senhor. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, leal, firme e constante na sua administração e na sua gestão para com aquilo que é do reino de Deus na sua vida pessoal e social. Em Apocalipse, Jesus disse: nada tenhais por coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2 e 10. Diante das dificuldades, das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhes fiel em todas as coisas. No entanto, um dos pontos a destacar do mordomo fiel é a prudência. Uma qualidade apresentada na parábola é a prudência na vida do servo fiel. A virtude de quem age com a moderação, comedido, evitando erros e danos, tanto para si como para o seu semelhante. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência ou oportunidade, humildade e compreensão para com os servos, principalmente no falar? Tiago aconselha-nos: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio também para se irar. Tiago 1 e 19. As palavras do sábio Salomão nos diz: quanto mais excelente adquirir prudência do que prata,
Provérbios 16, 16, parte B. O mordomo fiel, o servo fiel, ele tem a noção, a revelação, o raciocínio da onde que ele está gerenciando e administrando, seja sobre outros ou quem está perto, que tudo em seu redor foi provido e constituído pelo Senhor. Quem constituiu e ortogou posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. Nosso Senhor não comissiona, não chama interesseiros, ambiciosos, mercenários e prepotentes. Ele comissiona santos, servos, para o santo e ministério do Senhor, para servir. Homens que, como Paulo, se entrega de corpo e alma ao Salvador amado. Gálatas 1 e verso 1. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso, estejamos firmes na palavra de Deus para ter um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de todas as coisas. Por fim, as características do mordomo fiel são a fidelidade, prudência e vocação do Senhor, sabendo que o Senhor irá requerer contas do tempo da tua gestão, a forma do teu tratamento para com os teus servos subordinados, e o Senhor fará justiça pelo teu legado, mas que você tenha discernimento, prudência e equilíbrio para decidir na soberana e vontade do Senhor, sabendo que aquilo que está na tua mão, o Senhor pagou um preço muito alto e é constituído pelo Senhor. Conclusão, o acerto de conta, o retorno do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. 200 empregados que havia recebido 500 moedas e entregou mais 500 moedas, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: ó Senhor, o Senhor me deu 200 moedas. Veja que está mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja aqui está o seu dinheiro. O seu senhor disse: empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E jogue fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Que Deus nos guarde e nos proteja nessa administração, nessa mordomia cristã, para que sejamos de contínuos até o final, até o momento da prestação de contas, até a volta do Senhor, um mordomo fiel para a glória do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção até o final dessa pré-aula.
e o vosso apoio em todo este terceiro trimestre. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nossas redes sociais. Conto com teu apoio, orações, contribuições e inscrição. E continue divulgando o nosso canal. Te aguardo no quarto trimestre de 2019 com essa nova temática: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, alunos e até o próximo encontro na paz do Senhor. Deus os abençoe.